meus companheiros, aqui para mais um vídeo a bordo de que Honda XADV 7,5. Já tinha alguma curiosidade em testar esta moto há algum tempo. Por aquilo que eu tenho visto e por aquilo que eu tenho lido, toda a gente apelida esta moto como a SUV das motas, ou seja, pá, nem é carne nem é peixe, é aqui uma mistura de scooter com moto convencional, com trail, pá. É aqui uma série de coisas que quem olha a primeira vez estranha e, a meu ver, é daquelas motas que ou se odeia ou se ama. Não há aqui meios termos, porque opa, é um conceito completamente diferente e inovador, feito pela Honda, no meu entender, como é óbvio. E depois é uma moto que também, a meu ver, não tem concorrência, porque não há marca nenhuma que tenha tentado acompanhar a Honda neste, vou-lhe chamar, neste novo segmento. Existem algumas scooters que poderão tentar rivalizar, mas não é nada equiparado a isto, e muito menos no preço. Posso já falar pelo preço. O preço de tabela sem documentação rondará aos 13.200 euros. Eu tive só a ver, para ter uma noção também, porque isto, a inflação toca a tudo e toca a todos e blá blá uiscas. E as motas, a verdade é que todos os anos sobem de preço. Só para vocês terem uma ideia, desde 2021 até este modelo, que não terá sofrido grandes upgrades até agora 2023, eu penso que a maior alteração feita até terá sido na passagem de 2020 para 2021, onde colocaram a bota relativamente ou ligeiramente mais leve e um bocadinho mais guia, porque a grande maioria das pessoas tem em consideração que esta moto será uma moto baixa, mas ainda foi isso que tivemos ali a falar, eu e o André, na Motobox. Desde já agradeço ao André da Motobox a cedência da moto. Este test drive já estava agendado, não sei, para aí há 3 semanas, só que entretanto, pá, questões climáticas, entretanto eu meti férias, hoje já estava quase para não, se vocês repararem o tempo também não se poderá dizer que esteja nas melhores condições, tive quase para cancelar novamente o test drive. Inclusive tem aqui zonas com piso mais molhado, outras zonas com piso mais seco, e as nuvens estão muito carregadas. Vamos ver se temos sorte e não apanhamos nenhuma chuvinha, senão vamos ter que cancelar ou apressar o teste mais rapidamente. O que eu estava a dizer relativamente à altura? Normalmente quem vem para este tipo de motas vem com uma percepção que as scooters serão motas mais baixas, e são. Mas eu já tenho bastante experiência de scooters, já tive 2 scooters, e a realidade é que elas no papel são baixas, ou tecnicamente na descrição técnica delas são baixas, mas só que são das motas ou dos veículos onde tem o banco mais largo. Ou seja, de todos os veículos que eu já andei, de todas as motas, as scooters são aquelas que nos proporcionam bancos mais largos. Ou seja, a fazer-nos, ou quem fabrica as motas, a colocar estes bancos enormes largos, pá, que nada contra, porque nos conferem um conforto logo à partida bastante grande para nós e para o pendura, roubam-nos muita longitude às pernas. E muitas das vezes nós não vimos a contar com essa situação, e surpreende-nos um bocado quando nos sentamos em cima da moto e tentamos chegar com os pés ao chão. Mas é essa a realidade das scooters. Inclusive o André teve-me a dizer
que esta moto é das poucas que eles mandaram pedir de origem, já de stock de fábrica, ou como vocês quiserem apelidar, que a moto, eles pediram para a moto vir rebaixada mais 2 cm, ou seja, esta moto de origem do assento ao solo terá 820 e retiraram-lhe 2 cm para tentar minimizar um bocado esse impacto aos possíveis compradores da moto quando vêm a experimentar a moto, ok? Mas tenham isso em consideração. Eu agora vou meter combustível, comprometi-me ali com a Motobox que vinha meter combustível, embora ela desse para andar, mas não quero estar a arriscar e vou meter algum combustível, ok pessoal? Até já. Não cheguei a colocar combustível, estava muita gente na bomba. Vou meter noutra bomba onde por norma é sempre menos gente e até será mais barato combustível, que é ali nos Carvalhos. Para já sinto a moto bastante confortável, tem uma proteção aerodinâmica, por menos a nível de capacete e peito boa, mas a nível de ombros o vidro devia ser um bocadinho mais larga. Estou a levar aqui com vento nos ombros. Estou a gostar da gestão que a moto está a fazer da caixa automática, desta caixa DCT. Aqui a Honda já nos habituou, já nos tem vindo a aprimorar durante vários anos. Mais nenhuma marca dentro do segmento utiliza este sistema. E de facto cada vez mais mentalizo que o DCT é só vantagens ou terá muito mais vantagens do que desvantagens. Eu penso que de momento a única desvantagem que eu vejo do DCT, além do preço na aquisição da moto, será na eventualidade de quando ele começar a dar problemas, ou quando ele já chegar àquele ponto de desgaste em que a gente tenha que mudar o sistema, porque basicamente isto é um sistema de embreagem ou de caixa automática, não é? E se for, eu não estou muito inteirado sobre este sistema, mas se for em tudo semelhante ao que existe nos automóveis, por norma, quando estes sistemas começam a dar problemas, ficam muito mais caros do que nos ditos sistemas convencionais ou mais convencionais, que é a caixa manual, não é? Vamos fazer aí a nossa incursãozinha na autoestrada e já volto aí com o feedback. Então, acabadinhos agora de sair da nossa incursão na autoestrada. Estou deliciado com esta moto. A nível de posição de condução, a nível de proteção, por exemplo, a nível aerodinâmico, a nível das pernas, a nível do relaxamento que até este motor nos dá, porque não nos confere vibrações nenhumas. Está uma moto equilibradíssima, não é equilibrada, é equilibradíssima. Está brutal esta moto, simplesmente. Estou fascinado. Ao contrário de alguns céticos, não sou contra agrada-me o conceito scooter, porque vejo a sua utilidade, ou seja, para mim, e isto na minha modesta opinião, podem vir aí quem vier, e contra mim eu falo, que tenho uma moto dita convencional, não é? Toda a gente sabe, mas este género de motas acaba por ser o mais prático para qualquer tipo de uso, seja ele diário ou não. E vou-vos deixar essa explicação mais para a frente. Para já vou falar da moto. A moto em autoestrada, como eu disse, o único senão da moto, de resto a moto está perfeita, daquelas que eu tenho vindo a andar, que me confere mais conforto, sem dúvida é esta.
E vocês perguntam, opá, mas porquê? Opá, basta olhar para a quantidade de carnagem que tem aqui que nos pode, ou que nos confere esse conforto aerodinâmico. Depois, esta postura de condução com umas pezeiras ou estas zonas onde a gente coloca os pés muito mais largo, onde a gente tem uma facilidade muito maior e muito mais confortável de relaxar os pés. Este banco enorme que a gente pode e não tem maneira de achar que isto não é confortável, é do mais confortável que eu posso ter. Ainda hoje eu repeti, já fiz aí mais que um vídeo, a minha esposa, como pendura, diz ela que não teve moto com a disposição do banco, a posição do banco, a qualidade do banco mais confortável que, por exemplo, a Honda Forza. E eu acredito, se ela se sentasse nesta, que iria dizer exatamente a mesma coisa, que era ou iria ser dos bancos mais confortáveis. Contudo, neste tipo de motas, peca por ter, por norma, suspensões traseiras de fraca qualidade, porque o atrabancamento, se podemos dizer assim, ou a estrutura toda da moto não permite contemplar, por menos a nível traseiro, suspensões de muito boa qualidade, ou por menos as suspensões por norma são de menos curso e vê-se isso e sente-se, como é óbvio. Mas vamos ter combustível e já continuamos a nossa conversinha. Então cá estamos nós, já com combustível colocado. Isto nem vale a pena falar em combustível, meu Deus, está pela hora da morte. E na segunda-feira já dá aumento de 7 cêntimos, salvo erro, tanto na gasolina como no gasóleo. Já não se chega àquilo que nos roubam em impostos, ainda tem que nos roubar mais em tudo que é periférico e que a gente precisa para usar no dia a dia. É uma vergonha, é um país vergonhoso. Vamos saltar à frente. Mota. Estava a dizer que é uma moto, está-me a surpreender muito pela positiva. Este vidro tem ajuste. Poderá, para quem for mais experiente com a moto e lidar com a moto diariamente, até acredito que poderão ajustá-lo em andamento. Contudo, não vos aconselho, porque vão-se pôr ali um bocadinho a jeito e vão tirar os olhos da estrada e poderão-se pôr ali em perigo. Ele tem ajuste, tem aqui uma série de ajustes, ele neste momento vai na posição mais alta. Tem os modos de condução, o Rain, Gravel, o User e o Sport, e depois tem o Standard, que era onde eu vinha, ou seja, um menu muito idêntico, igual àquilo que a Honda já nos tem habituado. Este menu é muito semelhante, por exemplo, é igual por exemplo ao da Transalp, qual eu tive o prazer de testar. Outra coisa que me chamou a atenção, isto são pequenos pormenores, mas é que eu faço o teste, mediante a minha experiência vou mencionando, que depois para alguns poderá fazer diferença ou poderá nem fazer diferença nenhuma e passem à frente e vejam o resto. Por exemplo, estas proteções de mãos, que sinceramente eu penso que elas já vêm da origem. Jesus, ela trava bem, está aí o teste, dá para travar com os dois, que este aqui não é embreagem. Eu penso que o travão da esquerda faz uma travagem combinada com o de trás e o da frente, e o da direita é só o da frente, porque ele não tem travão lá embaixo nas pezeiras, ok? Só para vocês terem ideia. Existem algumas motas, inclusive, que eu penso que a Honda tenha abdicado desta manete aqui do lado esquerdo. DCT, penso que não tem esta manete.
Outra coisa que já é comum neste tipo de motas, mais pesadotas, é ter, eu vou-lhe chamar o travão de parque, que é este dispositivo aqui, ok? Quando vocês estacionam a moto, como ela não tem a possibilidade de ficar, vamos dizer, engatada em segurança, em primeira, eles desenvolveram este sistema de parque, que todas as motas, ou a grande maioria das motas, pelo menos aquelas que eu andei DCT, tem este travão de parque. A única moto que eu não tenho a certeza se tem este travão de parque será a Honda NC 750. Falar em Honda NC 750, é exatamente o mesmo motor que equipa esta moto. Motor 750 cm3, com aproximadamente 58 cavalos. Esta moto, por tudo que confere, é mais pesada que a NC. Salvo erro, andará na casa dos 230 e poucos quilos. É o que é. É uma moto muito mais compacta, que leva muito mais componentes, e se calhar componentes com outro tipo de resistência, porque para todos os efeitos esta moto está feita para andar fora de estrada, não é? Por isso daí o meu SUV, ela não ser carne nem peixe, ou seja, nem é muito boa a andar em estrada, nem é muito boa a andar fora de estrada, mas faz razoavelmente bem as duas. A suspensão é boa, o quanto basta, não é das melhores, não é? Mas lá está, é aquilo que eu digo, a suspensão traseira pode ter aqui uma suspensão muito boa à frente, que tem uma suspensão invertida brutal, mas atrás eu sinto aqui alguma maior rigidez na absorção das pancadas. Ela poderá ter algum ajuste e certamente poderemos ajustar de alguma forma, mas está muito limitada pelo atravancamento, pela zona onde eles têm que meter as suspensões. Esta moto dificulta a qualquer engenheiro a colocação de suspensões super mega confortáveis. É difícil neste tipo de motos. Agora, estou muito surpreendido com a gestão da caixa que ela faz. Ao início estava sempre aqui a levar a mão aqui à manete do lado esquerdo, porque é a manete da embreagem. Elas têm todas afinação. Já saías daí, mas... Ok. E para quem vem das motas ditas convencionais é logo assim esse primeiro impacto. Agora, a moto manuseia-se muito bem, ela é muito fácil de se manusear e de levarmos a moto para onde queremos, tem essa facilidade. A mim parece-me ter um centro de gravidade bastante baixo, o que lhe confere também uma boa agilidade. Então vamos lá algumas especificações da moto. Por norma, para mim, é aquilo que interessa mais, ou por norma, aquilo tecnicamente, ou que eu olho mais na ficha técnica, se vocês queiram chamar assim, que é a altura do assento ao solo, 820. Esta terá rebaixada mais qualquer coisa, 2 cm. Por isso estará na casa dos 800 mm ao solo. 230 e, salvo erro, 232 kg de peso. Tem um depósito que aí eu acho que peca. Eu para já tive alguma dificuldade, eu não sei porque, as marcas cada vez mais, por menos em alguns stands, e mesmo no próprio site da própria Honda, estou a ter alguma dificuldade em encontrar determinadas características de algumas motos, nomeadamente da capacidade do depósito desta moto.
pá, tive muita dificuldade e nem sei até se esta informação estará 100% correta, porque isto era da versão de 2021, mas eu penso que eles não terão feito upgrade nesse sentido para esta moto, que eu vi o depósito de 13.2 litros. Pá, se vocês já agora souberem, pá, digam aí se é ou não, que eu fiquei surpreendido, porque até será menos do que a própria Honda NC, onde a capacidade do depósito é de 14 litros, sensivelmente. Vamos meter aqui no modo Sport, a ver como é que é, a ver se ela puxa aqui mais um bocadinho. É isso, temos que desacelerar para o modo entrar. No modo Sport eu vejo que ela faz logo a gestão da caixa diferente e claro, não tem aquele arranque explosivo como se fosse uma desportiva ou algo do género. Não, opá, isto é um motorzinho muito comedido, está a fazer uma média neste momento 3.5 litros, pá, que é fantástico para este tipo de motas, um conforto brutal. Pá, a nível de suspensões é aquilo que eu digo, está limitada, mas QB. Acho que este tipo de motas, o preço, pá, mas lá está, eu não estou dentro do segmento de desenvolvimento disto, nem pá, isto tem muitos fatores, desde as compras, o preço de mão de obra, o preço da matéria-prima. Pá, tem tudo aqui muita influência no preço final das motas. E o que eu vos ia dizer, em 2021 a moto custava 12.100 euros, só para vocês terem uma ideia, 12.100 euros, e neste momento a moto custa 13.200. Agora, eu pergunto-vos, o que é que a moto sofreu de significativo para ter este aumento de 1.000 euros? Pá, não existe, não é? A única explicação que existe é que tudo que é componentes, mandobras e afins terá aumentado, não é? E eles, para não baixarem as suas margens de lucro, tiveram que subir o preço total da moto também e imputar esses custos ao consumidor. A verdade é que esta moto, eu penso que quando surgiu, que teve uma receptividade maior, inclusive houve muito boa gente que terá comprado a moto. Eu, inclusive, tenho aí algumas fotos que fiz com companheiros quando fui ali para os lados de Faf. Quando tinha NC, eu fui na minha NC, outro companheiro foi numa Africa Twin e outro foi numa moto igual a esta, e fomos para o monte, sendo que a minha, a NC, seria a que estaria em mais desvantagem. Esta moto também é assim um bocado desproporcional a nível de jantes. Tem uma jante 17 à frente, raiada, e tem uma jante 15 atrás, raiada. Lá está, muito também, não é? Naquela perspectiva da scooter. Por norma, as scooters andam sempre ali, jante 14, jante 15, não será ou não andarão nada acima disso, porque a própria engenharia da moto não permite ter mais do que isso. E delimita aqui alguns fatores, mas dentro daquilo que é possível desenvolver dentro deste segmento, pá, a moto está brutal. Acredito que um dos fatores que também tenha demovido se calhar algumas pessoas a não optar tanto pela XADV ou na aquisição da XADV
terá sido a Honda, ou o desenvolvimento da Honda, da sua Forza 750, que em tudo a base ou plataforma será semelhante a esta, mas pá, é uma versão estradista, 100% estradista, e que não dá esta versatilidade que teoricamente a XADV dará, ok? Mas isto é como tudo, pá. Haverá quem meterá estas motas em fora de estrada e haverá quem não meterá, porque 13.200 euros mais documentação a meter uma moto destas fora de estrada, nós tendo a noção dos riscos em que isso acarreta, mediante as nossas carteiras, poderemos arriscar ou não, ou realmente ver, não, pá, tem ali um preço muito avultado investido, não vou estar a correr riscos desnecessários a meter a moto em fora de estrada quando eu nem sequer tenho experiência para. Porque eu não acredito que gente com experiência em fora de estrada, muito sinceramente, que compre uma moto destas. Essa é a minha real opinião. Ok, companheiros, por isso, pá, vou desfrutar aqui mais um bocadinho da máquina. Está a ser um passeio bastante relaxante. Esta não é uma moto que eu possa dizer de grandes emoções ou de emoções fortes. É uma moto competente que nos leva do percurso A ao B com o conforto também quanto baste, eu posso dizer até muito bom, mas não é para nos dar emoções fortes, isso posso-vos já garantir, ok pessoal? Até já, e já voltamos. Cá estamos nós, companheiros. É melhor meter aqui o descanso, o travão de parque, porque como a moto foi rebaixada, eu não sei se eles mexeram no descanso lateral, por menos essa experiência que eu tenho. Normalmente quando a gente mexe nas características da moto, nomeadamente na altura, depois para que tudo o resto acompanhe essa descida, pá, temos que mexer nos componentes que estarão associados a esse, ou por menos neste caso, descanso lateral, descanso central, como esta moto já traz. Epá, como eu disse, banco brutal, enorme, que nos ampara aqui as costas, que é uma coisa espetacular. Um banco super largo para o pendura, aqui com umas pegas também brutais para o pendura. Esta já é o sistema keyless, não é? Temos que rodar aqui para bloquear e desbloquear a moto. Depois tem aqui o sistema para abrir o depósito de combustível e aqui o banco. Podemos já ver aqui o banco. Como vocês podem ver, um banco, é aquilo que eu digo, opá, ainda melhor do que o Metino da Honda NC, com muito mais espaço, porque eles dizem que haverá aqui um capacete de trail. Por isso, eu acredito que caiba. Ele parece-me ter a configuração ideal para ter aqui um capacete de trail. Pá, lá está, as mais-valias das ditas scooters, que para mim é das motos mais práticas e mais úteis do mercado. Agora vou-vos fazer uma pergunta. O que é que esta frente vos parece? Ou de quem esta frente vos parece? NT 1100, meus amigos, não é verdade? Pá, não há volta a fugir, pá. As pessoas muitas das vezes tentam se refugiar nisto e naquilo. Pá, eu acho que não custa nada dizer as verdades, e principalmente para quem está de fora, normalmente consegue ter uma visão mais ampla das coisas, porque aquilo não é nosso, aquilo, pá, estamos a dar aqui a nossa opinião e tento dar a opinião mais imparcial possível. Mas esta frente, opá, não há. Depois quem for estudar, quem fez o design desta moto e quem fez o design da NT, foi exatamente a mesma pessoa. Daí é normal que normalmente a gente se inspire noutros modelos que já fez. Tão simples como isso. O que eu estava a dizer, que depois acho que não acabei o raciocínio. Tem estas proteções de mãos. Eu não sei se isto
está aqui, está improvisado, são estas as proteções de mãos originais, pá, não faço ideia. Sei que é as que estão aqui implementadas, e o que eu senti logo à partida é que elas conferem muito menos proteção aerodinâmica a nível das mãos. Eu sinto algum vento nas mãos comparativamente à minha moto, por exemplo, que tem umas muito mais altas. A moto é full LED, tem um ajuste que eu posso dizer relativamente fácil aqui do vidro. Basta puxar aqui e ele anda para cima e para baixo e depois a gente bloqueou aqui, ok? Pá, muito fácil. Aquilo que eu estava a dizer, umas pezeiras enormes onde a gente pode jogar aqui com várias posições os pés, inclusive meter aqui à frente. As pezeiras do passageiro estão aqui muito bem escondidas, pá, e bastante largas, e que me parece que também confere a própria posição, confere uma posição ergonómica muito boa para o passageiro e condutor. O escape, pá, gosto desta posição deste escape, está fora do normal. Lá está, acho que tem uma distância muito grande entre eixos, e que depois a roda da frente e a roda de trás não casam muito bem, porque a roda da frente é 17, bá que não bá, a roda de trás roda 15, pá, parece quase um brinquedo. Esta cor gosto, pá, eles têm neste momento 3 ou 4 paletes de cores. Eles lançaram agora uma, vou-lhe chamar que será aniversário, ou o que é uma branca com umas riscas vermelhas e whatever. Depois, opa, o display da Honda, muito normal, com as respectivas configurações, modos, pá, tudo muito. A única coisa que varia mais é aqui a nível da gestão da caixa, a nível do sistema de parque. O ecrã, para variar, eu acho que este ecrã devia ser um bocadinho maior, porque inclusive, lá está, como aquilo que a Zona nos habituou, dá para emparelhar com o telemóvel. E, a meu ver, para a gente ter uma melhor visibilidade das coisas, acho que devia ser um bocadinho maior. Contudo, opa, tem a informação toda disponível. Alguma informação está um bocadinho, não vou dizer oculta, mas de mais difícil acesso, mas pá, dá para ver muito bem. Ok, companheiros, vou desligar a moto. Vamos só ouvir aqui o roncar da bicha antes de passarmos para o próximo plano. Pá, está uma sonoridade. Gosto muito deste motor da NC. Está muito porreiro. Então cá está, desligarmos a vista. Oi, não vou para lá pegar. Será que ela desliga ou não desliga? Pois não sei. Porque acho para desligar. Ok. É para desligar, fica assim. Tem que desligar no botão. Pá, está aqui uma bela máquina, companheiros. 2 discos de travão à frente, suspensões brutais à frente, invertidas. Atrás nem consigo ver, mas lá está. Pá, devido a estes atravancamentos todos, por norma, epá, e até estou-vos a dizer uma coisa, agora com esta blindagem aqui toda, para lubrificar a corrente, vocês certamente terão que sacar isto fora, porque não é fácil lubrificar, ou se isto aqui é algum extra. Vocês, para lubrificar a corrente, têm que desapertar estes parafusos e sacar isto fora. Não é fácil. Ou pelo menos não será tão fácil como nas ditas motas convencionais. Eles meteram aqui uma artilharia. Já não chegava à moto, está cheia de plástico, não é? Que é isso que normalmente é inerente a este tipo de motas.
ainda lhe meteram aqui estas proteções que a gente vê se vai subir a rasca para lubrificar a corrente. E mesmo para esticar. Ok? Já voltamos. Cá estamos nós, companheiros. Apesar de tudo e de todas as incertezas perante o tempo, pá, está encoberto, mas não está frio. Pá, está um dia, por acaso, muito bom para andar de moto. Contudo, ainda se apanha aí o piso um bocado molhado e temos de ter algum cuidado a andar de moto. Esta moto está-me a conferir muita segurança, está-me a conferir, vou-lhe dizer, relaxamento. Não é uma moto de te despertar adrenalina. Mesmo no modo Sport, tu puxas por ela, ela faz-te um arranque muito progressivo, porque inclusive é isso que eu também quero falar. Os modos de condução vão gerindo a caixa de diferentes modos. Por exemplo, no modo Standard, eu posso dizer que, por exemplo, podes ir a 60 e já vais para aí em sexta, ela faz essa gestão. Enquanto, por exemplo, no modo Sport vais a 100 e ela, ou 120, e ela ainda vai em quinta, ou seja, ela mediante, por exemplo, eu para já só testei o modo Standard e o modo Sport. No modo Sport, ela alonga muito mais a nível de rotação a entrada das velocidades. É isso que eu estou a sentir. O que eu estou a sentir também é uma nostalgia muito grande, porque pá, adoro este tipo de motos, entendo o seu conceito, entendo o seu propósito, mas também entendo que são motas muito caras, nomeadamente comparativamente às motas convencionais e àquilo que as motas convencionais nos oferecem, por exemplo, dentro do mesmo segmento. Porque, por exemplo, para termos uma comparação, um termo de comparação direta, esta moto tem o mesmo motor da Honda NC750X. A nível de condução são coisas distintas, mas poderão proporcionar algo muito semelhante. Porque, por exemplo, a nível de METIN, a Honda já, ou a NC já proporciona alguma capacidade de armazenamento, assim à semelhança desta. Não tem aqui as ditas aberturas, que dará mais algum arrumo, mas dará para colmatar e nos justificará, por exemplo, a NC 750, a nova, custará cerca de 9.000 euros e esta custar 13.200. Ou seja, são 4.200 euros a mais. Ou seja, dá quase para comprar outra moto. Entendo que este segmento seja mais caro, devido a toda a tecnologia, toda a variante de componentes que tem que levar, e o que poderá muitas das vezes fazer as pessoas recuar na escolha deste tipo de motas a partir de um segmento, ou de um determinado segmento, médio alto, que é este o caso. Porque se nós formos ver tudo que seja scooters acima dos 500 cm3, vai tudo acima dos 8.000 euros. Pá, são coisas, disparidades de preços muito altas. Só para vocês terem uma noção, uma Honda Forza 125 estará nas 5.300, 5.500, 5.600 euros. Pá, é uma barbaridade. Quando uma pessoa compra uma moto convencional 125 por 3.000, e se for para uma topo de gama já compra por 4.000 e qualquer coisa. Pá, é disparidades muito grandes. Muitas das vezes o consumidor não entende essa diferença de preço e prefere ir para motas convencionais. No entanto, vocês têm que ter uma noção de uma coisa: isto é do mais prático que há. Vocês não têm que se preocupar com caixa, vocês não têm que
se preocupar em... eu já nem ia dizer, nesta aqui vocês têm que se preocupar com a manutenção da corrente. Mas, por exemplo, existem segmentos mais baixos, nem isso vocês têm a preocupar. Ou seja, não têm manutenção de corrente, vocês têm que trocar as correias do alternador de X em X tempo, o que tiver estipulado pela marca. Ou seja, outra das situações, quando eu optei pelas motas convencionais, foi a nível de proteção aerodinâmica e mesmo, por exemplo, muitas das vezes andar na chuva, passar em poças. Esta moto protege-vos desses salpicos, de molhar as botas, de molhar as calças, mesmo a nível de proteção de pernas, de frio, de vento, estas motas conferem-vos uma proteção brutal. E nas motas convencionais isso não acontece, foi uma das grandes diferenças que eu notei. Os primeiros pingos de chuva que eu comecei a apanhar, ou os primeiros tempos de frio que eu comecei a apanhar, muito mais vento nas pernas, calçado molhado, calças molhadas. Opa, tem essas nuances. Agora, cabe-vos a vocês ver se isso é justificativo para vocês comprarem uma moto destas. Uma moto com esta polivalência, porque isto é uma moto super polivalente. É como eu digo, eu não meti esta moto fora de estrada, porque inclusive basta olhar para elas a quantidade de plásticos, ou seja, vocês basta tombarem para o lado, tem tudo para ir um plástico à vida, arranhar, partir, rachar, e por norma vocês já sabem como é que funciona nas marcas, não há cá arranjos, tira painel fora, mete painel novo. Normalmente cada painel destes nunca custará menos de 300 euros, é o que está. Daí também poderá ser o custo mais acrescido também destas motas. Muito plástico, muito plástico, muito plástico. A moto, a meu ver, uma qualidade de construção muito boa, a meu ver, não poderia ser de outra forma para o preço que a moto é. E esta moto, como eu já disse anteriormente, não é para vos proporcionar grandes adrenalinas, mas é para vos proporcionar viagens do ponto A ao ponto B da maneira mais prática, mais confortável e mais cómoda para vocês, sem grandes preocupações, porque a moto não vos causa stress nenhum em ponto nenhum. Vocês estacionam a moto, de qualquer maneira, descanso lateral, descanso central, travão de parque, ela fica. Vocês manobram a moto à mão muito bem, não têm que estar a preocupar, a fazer gestões. Claro que convém sempre fazer alguma gestão, mas não tem aquela gestão a vocês irem a pensar como é que eu vou deixar a moto no próximo sítio onde eu parar. Como é que eu posso deixar a moto para eu me safar sem ter problemas com a moto? Esta moto é despreocupada a esse ponto, onde ela sai de qualquer lado ou de qualquer maneira, ou vocês manobram-na de qualquer maneira e feitio. Vou-me só me sentar aqui para vocês terem uma noção de como é que eu fico em cima da moto. Ok? Para a moto, se vocês virem, uma posição ergonómica muito bem conseguida por parte da Honda, a meu ver, e depois que nos dá facilidade de pormos os pés onde bem entendermos. Está aqui um conjunto muito bom, para quem quiser uma moto fiável, despreocupada, tranquila, que não vos vai pressionar adrenalinas por aí fora, mas que é, como eles dizem e apelidam, é a SUV das motas. Não é carne, não é peixe, mas faz tudo com competência, tudo com muita qualidade, e vocês nunca se vão queixar de desconforto, de reações inapropriadas da moto, ou coisas que vocês não estariam a contar da moto, porque muitas vezes a gente roda o punho mais um bocado e ela sai disparada. Esta não vos vai fazer isso.
É uma moto, está aqui, eu vou-lhe chamar um cavalo muito bem domado e que vos vai conferir sempre muita segurança. Cá estamos nós, companheiros, Nacional 108. Pá, parece que aqui o tempo está a ficar mais carregado ainda. Vamos tentar alargar o nosso passo. Metia a moto em modo standard e vocês perguntam-me porquê. Pá, porque acho que faz uma gestão melhor da caixa do que em modo Sport. Em modo Sport ela alarga muito espaçadamente a nível de rotação, ou seja, tem que chegar a uma rotação muito mais elevada para ela mudar de mudança. E nestas estradas, a meu ver, de curva contra curva, eu quero que ela faça uma gestão mais curta da caixa, ou seja, que aumente e reduza as velocidades com uma frequência se calhar mais elevada. Por menos para este tipo de condução. Lá está, daí também a gente depois ter que conhecer as nossas máquinas para depois ir ajustando da melhor forma possível ou à nossa forma. Vou fazer aí umas curvas a ver como é que a moto se porta, mas já vi ou já pude contemplar que ela se porta muito bem. E que é uma moto acima de tudo muito competente. O que tem um bocadinho de mal esta caixa é, ou pelo menos nesta moto, neste motor e nesta caixa DCT, neste conjunto em específico, não vou estar aqui a generalizar as motas da Honda, é que para eu fazer uma ultrapassagem ela demora um bocadinho a desenvolver. Ou seja, só se manda assim um bocadinho com mais um bocado de emoção acima das 4.000 rotações. O que nestes casos poderá nos deixar um bocadinho frustrados por ela não ter uma explosão mais cedo. Pá, mas é o que é. Ok, vamos continuar aí com as nossas curvas. Então cá estamos nós, pessoal. Acabadinhos de fazer as nossas curvas. Ainda poderíamos prolongar, a estrada está convidativa, mas não quero me esticar. E ainda por cima está pouca gente. Acho que hoje o pessoal teve todo medo que chovesse e não saiu à estrada. A estrada está quase só por minha conta. Poderá ser bom, poderá ser mau, porque a gente às vezes poderá cometer excesso a pensar que não está ninguém na estrada e depois lá está, de um momento para o outro aparece-nos assim um carrito ou outro, ou até mesmo alguma bicicleta. Agora, o que eu vos posso dizer, não é das motas que eu possa dizer mais competentes a curvar, digo-vos já. Por exemplo, curvei e curvo muito mais facilmente no NC 750X, ou dará mais prazer a curvar numa NC do que propriamente nesta moto. A fazer estas incursões de curva contra curva não é das motas mais apelativas, posso-vos já dizer isso. Ok? É aquilo que eu volto a dizer, é uma moto competente, mas sem pimente. Não tem aquela pimentazinha que por norma algumas motas trazem para, apesar de serem competentes e serem comedidas, por vezes algumas motas depois trazem aquele extrazinho que nos apimenta um bocado a condução e que nos acarreta aquela adrenalina quando a gente precisa dela. Esta aqui não vos vai conferir isso, meus amigos. É uma moto, vou-lhe dizer, educada, demasiado educada a meu ver, é mesmo esse o termo. Ou seja, nunca vos vai ou seja, não vos vai pôr em modo rebelde. É uma moto educada, comedida, competente, eficaz. É um sub.
A mota é aquela mota perfeita, chegando aqui já em termos de conclusão, para um uso diário, um uso relaxado, despreocupado, sem stress, que vocês sabem que nunca vão ter problemas com esta moto, seja onde for. Ela vai-vos proporcionar sempre essa competência de vos conferir esse à vontade, que é isso que esta moto vos confere, muito à vontade, para vocês fazerem com ela o que bem entenderem, da maneira que entenderem, porque ela nunca vai dizer, pá, se andares comigo desta forma, eu vou ser grande maluca. Não, ela nunca vai chegar a esse ponto. É uma moto muito comedida, ok? E que, pá, não vos vai criar, mais uma vez, aquele forte de emoções que muitas das vezes vos mostram aí nos vídeos de demonstração das motas nelas fora de estrada grande, dá grandes saltos e tudo mais. Se calhar nas mãos certas isso poderá fazer. Agora, no comum dos mortais, pá, esqueçam, isto é o verdadeiro sub. É a mesma coisa que meterem a fazer um filme passando a marca à frente, a porem um sub, um carro qualquer sub, a fazer fora de estrada e a dar saltos e não sei o quê. Ele vai fazer. Agora, qual é a pessoa no seu perfeito juízo que o vai fazer? Ninguém, não é? Tem tudo para correr mal. Ele até pode aguentar meia dúzia de vezes a fazer aquilo, mas depois acredito que vai-se começar a desmontar todo. E é assim aqui igualzinho a esta moto. Vocês podem metê-la fora de estrada, a violentá-la da maneira que vocês melhor quiserem, mas ela, com esta quantidade de plásticos e tudo mais, passado algum tempo, vocês vão começar a denotar as fragilidades dela a nível de plásticos partidos, de plásticos rachados, de plásticos arranhados, tudo e mais alguma coisa, ok pessoal? Está aí o meu feedback, espero que tenham gostado, subscrevam, façam um grande like e tchauzinho!